Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, lá no Evangelho de João, no capítulo 17. João 17. A partir do 11. João 17, a partir do versículo 11. Os irmãos devem se lembrar que João 17 é a famosa oração de Jesus Cristo antes da crucificação, um pouco antes da crucificação. Então, esse é um texto repleto de conteúdo, repleto de emoção, cheio de significados, e que nem sempre nós conseguimos, de fato, mergulhar nas profundidades desta oração que o nosso Senhor Jesus faz. Mas Deus permitiu que nós espiássemos um trechinho, uma brechinha de uma íntima e profunda comunhão do Pai com o Filho. Você imaginou isso? Imagine antes da criação de tudo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em plena comunhão. Eles não precisavam de absolutamente nada, porque Deus é perfeito, Deus é eterno, Deus é maravilhoso, Deus é completo, e eles viviam em plena comunhão. E agora, neste relato de João 17, é como se nós espiássemos um pouquinho daquele princípio maravilhoso que Deus sempre viveu na Trindade. Então Jesus está orando, e ele ora neste texto por alguns assuntos. Ele ora primeiramente por ele, porque ele vai ser levado à cruz. Ele ora pelos seus discípulos imediatos, os seus apóstolos, que estão ao redor dele, para que Deus os proteja e guarde, porque o tempo que estava por vir imediatamente era um tempo sombrio, e ele vai orar por nós, por mim e por você. E eu gostaria de me deter nesta oração de Jesus, nessa espiadela que vamos dar, nesta íntima ligação de Deus, de Jesus com o Pai, na oração que ele faz por mim e por você. Então, a partir do versículo 11 diz assim, João 17, 11. Agora, Senhor, deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora eu vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Pai, quero
que os que me deste estejam comigo onde estou. Eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos misericórdia, te pedimos graça, te pedimos bondade nesta hora, e que o Senhor venha a falar ao nosso coração, tirando, Senhor, de nós todo o embaraço, tirando da nossa mente, do nosso coração, do nosso físico, tudo aquilo, ó Senhor, que venha a prejudicar aquilo que o Senhor deseja comunicar ao nosso coração. E eu te peço, ó Deus, então, ajuda-nos, usa-nos, abençoa-nos, Pai. Nós já estamos sendo abençoados neste culto, mas desejamos ainda um pouco mais, porque queremos a Tua palavra viva, a Tua palavra santa, a Tua palavra perfeita, aquela que restaura a alma. Venha, Senhor, falar com a gente no nome de Jesus. Amém. 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 Como adiantei aos irmãos, antes do término do período de louvor, eu quero iniciar a minha palavra dizendo que a igreja é este ambiente paradoxal, esse ambiente de contrariar princípios básicos e gerais. É esse ambiente onde a gente tem uma opinião sobre um assunto e de repente esta mesma opinião sobre este assunto, ela se desfaz por outras realidades, por causa desta realidade do ideal e a realidade, o ideal e o real. O que a Bíblia nos fala sobre quem somos? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos criaturas de Deus. Nós somos, a igreja é o povo escolhido, lavado, redimido, santo. Nós somos o povo da aliança, que Deus se relaciona conosco diariamente, constantemente. Ele prometeu a sua presença em nós, para que nós possamos expressá-lo por onde a gente passar. Imagina isso, você andando aqui na feira de quinta, comprando um pastel, comprando um quiabo, e ali você revelando a presença de Deus nesse mundo, você dialogando com pessoas da mais alta corte do país, e você expressando e revelando o amor de Deus, você conversando com um morador de rua, você fazendo um negócio, e naquele ambiente, você sendo a luz deste mundo, o sal desta terra, o bom perfume de Cristo. É o que a Bíblia chama que nós somos, a igreja. Nós somos o sal da terra, nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos a luz deste mundo, nós somos o edifício de Deus, nós somos a noiva de Deus, a noiva de Cristo, nós somos o corpo vivo de Cristo. Veja, isto é o que a Bíblia vai nos dizer de quem somos no ideal. É a realidade, mas também uma projeção, porque Deus está construindo tudo isso na nossa vida. Ao mesmo tempo, nós somos uma multidão heterogênea de indivíduos desajeitados, de gente que nem sabe, muitas vezes, se relacionar direito, que nem sempre sabe medir as palavras, que nem sempre é tão educado, que nem sempre faz boas escolhas, que de vez em quando mete os pés pelas mãos, que fala mais do que deveria, ou fica mais quieto do que deveria, e assim a gente vai vivendo, a gente vai se relacionando. Nem sempre no momento da nossa adoração, de estar na presença do Deus Altíssimo, a gente tem a inspiração adequada para colocar para fora tudo aquilo que somos, por causa daquilo que é a realidade. Nós vivemos em mundos, um mundo terreno, corrompido, conduzido pelo inimigo, que é mau,
e que visa o mal. E ao mesmo tempo nós vivemos no mundo de Deus, na paz de Deus, na graça de Deus, na glória de Deus. Jesus viveu isso o tempo todo, os discípulos de Jesus experimentaram isso o tempo todo. Jesus, certa ocasião, chama 3 dos seus discípulos para um monte para orar, e de repente eles estão visualizando ali Jesus sendo transfigurado, Moisés, Elias, e Pedro vai dizer: bom estarmos aqui, Senhor, vamos fazer 3 tendas, porque a glória de Deus está neste local. E tudo estava cheio de emoção, tudo estava cheio da glória de Deus, tudo estava cheio da presença de Deus. Quando eles descem daquela montanha, os discípulos que não subiram, não conseguiram expulsar um mísero demônio. Porque a realidade é essa, a realidade do mundo terreno e a realidade do mundo espiritual glorioso, o mundo terreno frágil, corrompido, e do mundo espiritual glorioso. A igreja é isso, é esse paradoxo. Quero dar alguns exemplos paradoxais para vocês. Eu vi nos corredores da igreja, quando eu falo de corredores da igreja, eu estou fazendo uma alegorização, tá bom? Não é literalmente nos corredores. Eu vi na vida da igreja, no decorrer da minha experiência como cristão, eu vi estas coisas acontecendo. Eu me lembro ainda quando criança, Catatal, numa assembleia lá em São José dos Campos, quando o avô, vou colocar melhor, né? O avô do Isaac comprou um retroprojetor para a igreja. Vocês lembram o que é um retroprojetor? Quem aqui quem aqui trabalhou no retroprojetor? Ficava aqui um retroprojetor, colocava uma transparência, a gente escrevia a letra das músicas com caneta, e aí projetava a letra. E aí o pastor Sérgio Paulo comprou o retroprojetor para facilitar a visualização dos cânticos novos e assim por diante. E aí, irmãos, numa assembleia pós-escola bíblica dominical, um irmão se levantou e disse assim: pastor, com a maior seriedade, o senhor colocou o olho do capeta aqui dentro da igreja. Irmãos, eu era catatalzinho, essa imagem está aqui na minha mente, como agora. Eu ouvi aquele irmão falando, o olho do capeta, eu na hora, deixar eu achar esse negócio aqui, ó. Um retroprojetor foi interpretado como o olho do capeta. Imagina, quando a bateria entrou na igreja, imagina. O que não foi aquilo? Esta comunidade viveu, experimentou dias tão difíceis quando estas coisas. Davi, aqui o pessoal da velha guarda da igreja, experimentou isso quando estas coisas foram chegando. Então eu vi gente dizendo que um equipamento eletrônico era o olho do capeta. Eu vi gente tirando boné de adolescente, assim no culto, tira isso aqui, moleque. Isso aqui é desrespeitoso à casa de Deus. Imagina subir no púlpito com um boné. Ia ser excomungado. Reunião do conselho na segunda-feira, não era, Valdir? Já era. Eu vi gente tirando boné de adolescente. Eu vi desaforos, discussões, famílias se afastando, casamentos sendo destruídos. Uma irmã chegou na minha sala com a carta de divórcio. Está aqui, pastor, ó. Está aqui. Acabou. Vim comunicar. Estou saindo da igreja e estou divorciada do meu marido. O meu susto. O mundo paradoxal da tragédia. Mas, ao mesmo tempo, eu vi Deus respondendo às orações do seu povo. Eu vi gente sendo curada, perdoada, casamentos sendo restaurados. Eu vi gente que estava enfermo gravemente ser restaurado pelo poder do sangue de Jesus. Eu vi
casamentos destruídos sendo reconstruídos, gente perdoando pecado grave, traição, esposa traindo, esposa perdoando o marido que adulterou, e até hoje está firme no casamento. Eu vi gente desanimada, aflita, sendo fortalecida, amparada, renovada, porque a igreja, meus irmãos, é esse ambiente onde a gente pode se deparar com a tragédia da humanidade, mas ao mesmo tempo a esperança do poder e da glória do nosso Deus. Desse jeito, deste modo, eu quero dizer para os irmãos que a igreja, por mais paradoxal que ela seja, por mais difícil que seja muitas vezes conviver com gente tão diferente de nós, a igreja é o melhor lugar para se estar, porque a igreja é um projeto eterno de Deus para a humanidade. A igreja não é uma invenção nossa, a igreja não é uma invenção corporativa, a igreja não é um clube social, não é um ajuntamento de amigos, a igreja não é um lugar onde a gente só está ali por causa dos nossos afins, porque a gente tem trabalho comunitário junto. Sim, a gente se empenha junto, sim, a gente vai fazer coisas para transformar as realidades, sim, a gente vai se divertir junto, sim, a gente vai rir junto, mas sim, nós vamos chorar junto. Sim, nós vamos batalhar junto, porque a igreja é o lugar da presença eterna de Deus, e é nela que Deus deseja que os seus filhos, que os seus discípulos, que aqueles que amam a Deus, que eles possam viver nela. E é por isso que Jesus ora por isso. Jesus ora por mim, por você, Ele ora pela igreja, Ele ora para que a igreja, este povo santo e pecador, esse povo glorificado e sujo, esse povo que cheira mal e cheira bem, possam viver harmonicamente, trazendo luz para esse mundo tenebroso. E se você olhar para o texto que nós lemos, nós vamos perceber algumas razões pelas quais o nosso Senhor Jesus se ajoelha diante de Deus para orar por nós. E o primeiro pedido que Jesus faz pela igreja, eu encontro aí nos versículos 11 e 13. Olha o que diz aí os versículos 11 e 13. Agora eu deixo esse mundo, mas eles ficam aqui. Agora deixo este mundo, mas eles ficam aqui. Mas eu vou para a tua presença, Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como a Escritura havia predito. Jesus está pedindo uma proteção na verdade, é no nome dEle, é no nome de Deus. Guarda-os em teu nome, protege-os pelo poder do teu nome. O nome de Jesus é o poder que nos protege, e o nome de Jesus é a esfera de proteção. Dá para entender? O nome de Jesus é o poder da proteção e ao mesmo tempo é a esfera protetora, onde estamos envolvidos no nome. O nome de Deus tem a ver com o próprio Deus, com o seu caráter, com o que Ele é, com o seu ser, com o seu poder. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus revela o nome de Deus. E Ele nos protege através do seu nome. Não é nas nossas forças, não são nas nossas virtudes, não são nas nossas qualidades, mas sim na verdade do nome de Deus. A igreja
preserva o nome de Deus. A igreja preserva a verdade de Deus. A igreja é a detentora da explanação do nome de Deus. E nós somos protegidos no nome da verdade do eterno Senhor. Quando as realidades se aproximarem demais de nós, quando o ideal daquilo que somos ficar muito distante, e a realidade da carnalidade, das fraquezas, da podridão dos nossos pecados, das intenções maldosas do nosso coração se aproximarem demais de nós, a gente tem que lembrar que Jesus orou por nós para nos proteger no nome dEle, na verdade dEle. E estes inimigos que vêm contra nós, para nos tirar da igreja, para nos tirar dos propósitos de Deus, para nos tirar dos caminhos do eterno Senhor, a gente tem que lembrar, Jesus orou por isso. Jesus sabia que isso poderia acontecer. Jesus sabia que o inimigo não se satisfaria com a igreja, com o povo reunido, com o povo adorando, com o povo vivendo para a glória de Deus, e ele vai lutar contra. Por isso Jesus ora, proteja o meu povo na verdade do teu nome. Então, meus irmãos, nós precisamos ter um compromisso com a verdade revelada de Deus em Jesus Cristo e lutar pela verdade do Senhor. O nome do Senhor protege a igreja, e o nome do Senhor é a esfera que protege o seu coração contra as realidades desta vida. Jesus orou por proteção, mas Jesus orou por mais coisas. Olha aí o que diz o versículo 14: eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Jesus orou para que fôssemos guardados do mal. Noutras palavras, Jesus orou para que nós tivéssemos santidade. Guardar do mal é ser preservado do erro e mantido na verdade. De um lado, guardados, de outro, mantidos. Quando a gente fala de santidade, sempre aparecem muitas teorias, aparecem muitas possibilidades para a gente dizer assim, o que é uma vida santa? A gente tende a estigmatizar a santidade, tende a colocá-la numa categoria super especial de vida e de qualidade que se torna inatingível, logo a gente não luta por ela. Mas Jesus orou pela santidade, para que nós fôssemos guardados do mal. E o perigo da santidade é quando a gente busca a santidade pelos extremos. O que são os extremos? Dois deles, extremo, né? Então uma ponta e outra. A ponta número 1 é a ponta do afastamento total das coisas deste mundo. Ele quer ser viver num monastério, um monge. É uma pessoa que não dialoga, uma pessoa que não vive nesta realidade, uma pessoa que está distante do mundo. Sabe quem fez isso na época de Jesus? Os fariseus. Os fariseus, eles se afastaram completamente das coisas deste mundo, ansiosos pela santidade, achavam que qualquer contato com o mundo os contaminaria. Qualquer contato com o mundo. Então eles se afastaram. A gente corre o risco
de não ter nenhum tipo de relacionamento, nenhum contato com pessoas não cristãs, porque acha que isso é ser santo. Isso não é ser santo. Então, a santidade, nós precisamos tomar cuidado com o afastamento total das coisas deste mundo. E o outro extremo da santidade é a conformidade total às coisas deste mundo. E o grupo de religiosos da época de Jesus que vivenciou isso eram os saduceus. Os saduceus nada mais eram do que os ricos aristocratas de sua época e que eles trabalhavam pelo status quo de Roma. Então eles diziam o seguinte: vamos viver os benefícios deste mundo. E assim gozaremos de todas as benesses dele. Então, um foi para o extremo de se afastar completamente, e o outro foi para o outro extremo de se aproximar extremamente. E os dois são antagônicos à santidade, porque não é isso que a Bíblia nos chama do caminho para a gente viver nesse mundo, porque o texto vai dizer que Jesus nos chamou para vivermos no mundo, diz o versículo 11, mesmo não sendo do mundo, como diz o versículo 14, nós não pertencemos nem imitamos os caminhos deste mundo. Isso seria mais ou menos esse outro paradoxo. Como é que a gente vive no mundo e não é do mundo? Como é que a gente está no mundo, mas não faz parte desse mundo? É desse jeito mesmo. Os nossos pés, as nossas raízes não são tão profundas, mas elas estão cheias de poeira, porque elas estão contaminadas com essas questões que estão aqui. Mas as raízes não estão, o coração não está nas coisas desta terra. Jesus ora, então, por santidade. Não devemos ceder nem optar por não participar. Em vez disso, a gente continua no mundo, a gente permanece firme, como uma rocha na correnteza, como uma rosa que desabrocha no meio do inverno, como um lírio que cresce no meio do esterco, trazendo a diferença a esse mundo. Jesus orou por santidade, Jesus orou por proteção, Jesus orou por santidade, Jesus orou, versículo 17, pela nossa missão. Versículo 17, consagra-os na verdade, que é a tua palavra, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Neste capítulo, meus irmãos, 15 vezes Jesus fala da palavra mundo. É a maior ênfase em todo o texto, dando para nós uma direção clara. Nós somos igreja. Nós não somos um clube, nós não somos um ajuntamento de amigos, nós não somos tão somente um grupo de afins, nós temos uma missão neste mundo. Nós temos um significado, nós temos um propósito, Jesus mostra em sua oração o interesse do seu coração por aquilo que nós nos envolveríamos nessa terra. Então, ele indicou que ele, o nosso Senhor, havia sido dado, ofertado nesta terra. Versículo 6, o versículo 15 vai nos dizer que ele ora para que a gente não seja retirado deste mundo, que nós viveríamos nele, mas que nós não deveríamos ser, diz o versículo 14, e o versículo 14 ainda traz uma ênfase muito interessante, que este mundo nos odiaria. Esse mundo vai odiar os cristãos. Eu acho até engraçado quando as discussões de ordem política
falam dos temores, dos riscos que a política pode produzir à igreja. Meus irmãos, Jesus disse que esse mundo jaz no maligno e que as coisas iam piorar. E se o Senhor não abreviasse os dias, porventura, acharia fé na terra. É uma ilusão, porque o mundo odeia a igreja e sempre odiará, e não importa A, B, C, D, E, F, G, H, o mundo, o sistema, o governo desta terra é contrário à igreja. O mundo nos odeia, mas veja o que o versículo 18 nos ensina, que o Senhor nos envia para o mundo, nos envia para aqueles que nos odeiam, nos envia no meio do furacão, no meio da guerra. Por isso Jesus ora. A igreja é sim o paradoxo, e Jesus ora: fortaleça os meus discípulos, porque eles têm uma missão, e a missão deles não é fácil, a missão deles é difícil, porque o sistema é contrário, há um ódio terrível, eles querem nos matar, eles querem nos destruir, porque são as forças espirituais. Efésios já vai nos dizer sobre isso, que há uma guerra, e a gente precisa ter as armas adequadas para viver nesta guerra. Então temos uma missão, e o que essa missão implica? Nós estamos sob a autoridade de Cristo, nós somos enviados, nós não somos voluntários. A missão de Deus para a igreja não é a missão do voluntariado. O voluntariado dá a ideia de, se eu sentir, se eu quiser, se eu achar que devo, eu me envolvo. Se eu não achar que devo, não me envolvo. Não é isso. A missão de Deus é um envio. E Jesus nos enviou ao mundo, diz o versículo 18. Assim como tu me enviaste, eu os envio ao mundo. Então, gente, nós estamos sob a autoridade de Cristo, enviados ao mundo. Isso significa que precisamos, então, ter força suficiente para suportar a dor de sermos odiados pelo mundo, porque o mundo vai nos odiar. Se nós vamos a fim de proclamar o evangelho da paz, nós somos a luz deste mundo, nós somos o sal dessa terra, nós vamos desalinhar com as questões deste mundo. Logo a gente precisa estar preparado, que aqueles que vão se aproximar de nós, eles não querem o nosso bem, eles querem o nosso mal. Tem que ter forças para isso. Entender, missão não é voluntariado, mas eu suportar as dores de ser odiado pelo mundo, e ao mesmo tempo, a alegria de compartilhar as boas novas do Evangelho de Jesus. Este que nós cantamos, este que transforma a nossa vida, esse que nos encheu de paz, esse que nos proporciona alegria plena e completa, quer proporcionar a todos a mesma alegria completa. Então Jesus orou: protege o teu povo, santifica o teu povo. Jesus orou: eu os envio na missão. E ainda Jesus ora, meus irmãos, finalmente, pela unidade da igreja. Versículo 20, não te peço apenas por estes discípulos, mas peço por todos os que crerão em mim por meio da mensagem deles. Versículo 21, a minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer na mensagem proferida por nossos lábios, por visualizar o povo de Deus unido e vivendo para a honra e glória do nome do nosso Deus.
a fim de que todos sejam um, diz o versículo 21, para que todos sejam um, diz o versículo 22, a fim de que todos sejam aperfeiçoados na unidade, diz o versículo 23, e a unidade da igreja é fundamentada na unidade de Deus Pai com Deus Filho. O exemplo da unidade é esta oração. O exemplo da unidade é a relação do próprio Senhor com o seu Filho. A unidade que nós devemos preservar, que nós devemos alimentar, que nós devemos batalhar constantemente. Sermos um. Para sermos um, eu vou ter que olhar para o meu irmão e saber que ele é diferente de mim. Mesmo sendo diferente de mim, ele foi amado pelo sangue de Jesus, foi lavado pelo sangue de Jesus, foi amado por Deus, o nosso Pai. Ele é meu irmão em Cristo Jesus. E nós vamos caminhar juntos, suportando uns aos outros, dando suporte uns aos outros, para que o mundo creia que Jesus é o Senhor. É através da unidade da igreja. Então Jesus ora pela unidade. Esse paradoxo que falei para os irmãos, de coisas tão diferentes que acontecem no nosso meio, e mesmo essas coisas tão diferentes do nosso meio, é importante a gente saber, isso pode acontecer, mas isso não impede que a igreja seja unida, porque na hora que eu me equivocar com o meu irmão, eu preciso ser o primeiro a reconhecer, meu irmão, o meu equívoco contra você, me perdoa. Quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. Isso significa, o perdão não é um nível a ser suportado, mas sim uma condição de vida. Foi o que Jesus nos ensinou. Pai, perdoa-lhes, perdoa os meus pecados, assim como o Senhor tem perdoado. Em outras palavras, só me perdoe, Senhor, se eu perdoar. Oração de Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso. Unidade, para a glória de Deus. E aí, o versículo 24 vai terminar, meus irmãos, com uma verdade maravilhosa da palavra de Deus. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Jesus está fazendo o apontamento lá para o futuro agora. Então, eles verão toda a glória que me deste. Que privilégio será este, o dia onde nós veremos toda a glória da majestade de Deus em Jesus Cristo, porque perseveramos até o fim, porque fomos igreja, porque decidimos ser comunidade, porque por mais que as diferenças, por mais que as lutas, por mais que os desamores desta terra possam nos proporcionar, nós somos o povo de Deus, o povo que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus orou para que nós fôssemos a igreja dele. Por mais paradoxal que sejamos, por mais diferente que seja esta realidade, Jesus te chamou para pertencer ao povo dele. Jesus te chamou para glorificar o nome dele, para experimentar o amor dele e viver em unidade com este povo, da mesma maneira que o Deus Pai tem com o Deus Filho. Que assim seja, meus irmãos, na nossa vida, que a gente seja um, que a gente tenha consciência da missão, que a gente seja santo, que não vá para os extremos, nem da aproximação, nem do distanciamento, mas que a gente saiba a nossa realidade nessa terra, e que a gente mantenha a proteção, na verdade, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o nome do Senhor
que nos protege. E é o nome do Senhor que é a esfera de proteção para um dia, finalmente, a gente ver plenamente a glória do eterno Senhor. Pergunto a você, e aí? Quais destes pedidos mais precisam mexer no seu coração? Quais destas nuances Jesus precisa clamar um pouquinho mais? E saiba que Ele está clamando por você, porque o Espírito Santo de Deus clama por nós com gemidos inexprimíveis, pedindo para que nós possamos ser o povo de Deus nesta terra. Pertencer à igreja é a melhor coisa que você faz nessa vida, porque nós pertencemos ao povo de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Unidade, santidade, proteção e missão. O que Deus está falando ao seu coração, para que você ore agora por sua igreja. Talvez a sua oração seja essa: Senhor, nos proteja mais o nosso coração está tão frágil, nosso coração está tão suscetível a tantas intempéries, a tantos ataques do inimigo. Protege, Senhor, nosso coração. Será que o pecado tem nos sujado mais do que o sangue de Jesus tem nos lavado? Então peça: Senhor, santifica-nos mais. Será que a gente está só se voluntariando à obra de Deus, ou a gente está engajado no reino e dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto para fazer a tua vontade em qualquer lugar, em qualquer circunstância, onde o Senhor colocar a planta dos meus pés, eu serei sal da terra, a luz do mundo, o bom perfume de Cristo. Ai, Senhor, eu não estou conseguindo mais olhar para fulano de tal, não aguento mais, a pessoa chega, me incomoda. Preciso orar por unidade, preciso orar por santidade, preciso orar por missão, preciso orar por proteção. O nosso Senhor já fez isso por nós, e eu gostaria que você também fizesse a mesma oração em nosso favor. Vamos fazer isso? Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar um pouco, vamos pedir para o Senhor: ó Deus, eu quero fazer a mesma oração de meu Senhor Jesus. Protege-nos, santifica-nos, envia-nos, unifica-nos, Pai. Ore ao Senhor, peça a Deus por sua vida, pelos seus irmãos, pelos seus líderes, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos idosos. Oremos a Deus para que Ele faça de você igreja de Jesus, para que Ele faça de mim igreja de Jesus, para que nós sejamos e pertençamos ao povo de Deus. Obrigado, Senhor, porque a gente tem o privilégio de Te cultuar. Obrigado porque a gente tem o privilégio de ter a Tua palavra. Obrigado porque a gente pode Te conhecer. Obrigado porque a gente pode viver nesse ambiente paradoxal, nesse ambiente de conflitos, mas nesse ambiente de graça, pura graça do Senhor. Porque se não fosse a maravilhosa graça do Senhor e não fosse a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nunca conseguiríamos ser igreja. Mas o Senhor ora por nós, e nós também estamos orando uns pelos outros, pedindo então: ó Senhor, unifica-nos, santifica-nos, nos dá senso de missão, e ó Deus, protege-nos para o louvor, honra e glória do Senhor.
Abençoa a nossa semana, os nossos afazeres, os negócios do teu povo, os relacionamentos, as atividades como igreja, as reuniões, os momentos de oração, os compartilhamentos, ó Deus, pelas redes sociais, as mensagens trocadas, que tudo, Senhor, seja motivo para a edificação do teu povo, e nunca, ó Deus, para a deteriorização do teu povo, Pai. Faz isso, ó Deus, para o louvor da tua glória, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém.